Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje critérios de divisibilidade. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. A gente vai começar explicando para vocês a noção de divisor. Vamos lá. Imagine o número 8, número natural 8. É possível que a gente pegue esse número e divida por outros números que também sejam naturais, de forma que o resultado também seja natural. Vamos explicar melhor. Por exemplo, 8, eu posso dividir 8 por 1 e perceba que o resultado é um outro natural. Outro exemplo, 8 dividido por 2 é igual a 4. Dividir por um natural e o resultado também é um natural. 8 dividido por 4 é igual a 2. Dividir novamente por um natural e o resultado, adivinha? Muito bem, um resultado natural. E finalmente, 8 dividido por 8 é igual a 1. Dividido por natural, resultado natural. 1, 2, 4 e 8 são os 4 únicos naturais pelos quais nós podemos dividir o 8 e obter também um resultado natural. Se isso acontece, nós podemos falar que 1, 2, 4 e 8 são os divisores de 8. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que o conceito de divisor e múltiplo são intimamente relacionados. Então, quando nós falamos que 1, 2, 4 e 8 são divisores de 8, nós também podemos falar que 8 é múltiplo de 1, 2, 4 e 8. Só que isso eu vou explicar para vocês um pouco melhor daqui a pouco. Vamos lá. Vamos ver um contra-exemplo. 8 dividido por 5 dá 1,6. Perceba que ao dividir por 5, nós não obtivemos um resultado natural. Consequentemente, nós podemos falar que 5 não é um divisor de 8. Continuando. Polêmica sobre o divisor. Sim, tinha que existir uma polêmica em cima do divisor. Vamos lá então. Alguns autores definem o conceito de divisor envolvendo apenas naturais. Para muitos autores, nós só podemos falar em divisores naturais. Foi inclusive exatamente o que a gente fez nesse quadro. A gente dividiu 8 por um natural e nós obtivemos um número natural em cada um desses 4 casos. Deixa eu avançar. Então vamos lá. Outros autores consideram o conceito de divisor envolvendo os inteiros, o que obviamente vai incluir os números negativos. De uma forma mais abrangente, nesse curso, nós vamos adotar que os divisores de número são inteiros. Eles podem ser positivos ou negativos, mas tem que ser inteiros. Isso significa que se os divisores naturais de 8 são 1, 2, 4 e 8, nós também podemos considerar como divisores todos os opostos a esses números. Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 4 e menos 8. E esse conjunto formado por 1, 2, 4 e 8, os divisores naturais, e menos 1, menos 2, menos 4 e menos 8, os opostos a esses números, forma o conjunto de divisores de 8. Uma outra coisa, tá, pessoal? Nessa aula, a gente vai falar superficialmente de divisor, de múltiplo. Não se preocupem se vocês ainda não pegaram o jeitão. Ao longo das demais aulas de Matemática Zero, a gente vai voltar a falar desse assunto. O foco da aula de hoje é falar sobre critérios de divisibilidade. Continuando, pessoal, noção de múltiplo. Vamos lá, então. Imagine também um número inteiro como 8, que a gente acabou de falar, né? Lembre-se que todo natural também é inteiro. Eu quero que vocês percebam que eu posso pegar esse 8 e multiplicá-lo por outros inteiros, que é justamente o que a gente fez aqui. Eu fiz 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes um inteiro negativo, 8 vezes menos 2. Detalhe, pegamos o 8, que é um número inteiro, e multiplicamos o 8 por inteiros também. Mas, Nerk, você não tinha falado que 8 é um número natural? Como é que você está falando agora que 8 é um número inteiro? Cuidado, não se esqueça que todo natural também é um número inteiro. A diferença entre naturais e inteiros, grosso modo, é que nos inteiros nós podemos ter números negativos e nos naturais nós não podemos. Então vamos lá.
Pegando o 8, que é um número inteiro, multiplicando por números também inteiros, nós vamos obter um conjunto de números. Esse conjunto de números 0, 8, 16, 24, menos 16 e assim sucessivamente, forma o conjunto de múltiplos de 8. E agora a gente vai apresentar um contra-exemplo para vocês. 8 vezes 2,4 dá 19,2. Perceba facilmente que 2,4 não é um número inteiro e o resultado também não é um número inteiro. Mesmo que o resultado fosse um número inteiro, um desses elementos não é inteiro. Consequentemente, nós podemos dizer que 19,2 não é múltiplo de 8. Então vamos lá. Note que 19,2 não é múltiplo de 8. Afinal, nós não multiplicamos, nesse caso, o 8 por um inteiro. Nota também, pessoal, da mesma forma que nós temos uma polêmica para o conceito de divisor, nós também temos uma polêmica para o conceito de múltiplo. Múltiplos sofrem a mesma polêmica que divisores. Tem autor que só considera múltiplo se todos os números envolvidos forem naturais. Outros autores adotam que o múltiplo pode envolver também números inteiros. Nesse curso, nós adotaremos que o conceito de múltiplo envolve inteiros. Continuando, gente, regras de divisibilidade. Aplicação. Para que servem as regras de divisibilidade que nós vamos aprender hoje? Vamos lá. Para números pequenos, é bom a gente enfatizar que quase não há necessidade de uma regra. Se você tiver, por exemplo, o número 15 e quiser verificar se esse número é divisível por 5, facilmente você consegue chegar na resposta que sim, 15 é divisível por 5. As regras de divisibilidade vão valer a pena quando nós estivermos trabalhando com números relativamente grandes. Exemplo, vamos verificar se 20 é divisível por 5. Rapidão, pessoal, 20 dividido por 5, qual que é o número que multiplicado por 5 dá ou chega perto de 20? Direto, é o 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20, 0. Perceba que eu estou fazendo a divisão inteira. E o resto é 0. Consequentemente, essa divisão é exata. E se na divisão inteira o resto é 0, a gente também pode falar que 20 é divisível por 5. Então é verdade. Realmente, 20 é divisível por 5, porque na divisão inteira de 20 por 5, o resto é 0. Detalhe, tá, pessoal? Uma coisa que eu enfatizo, na divisão inteira. Continuando. E se nós tivermos um número enorme, por exemplo, verificar se esse monstro é divisível por 5. Perceba que você vai ter um trabalho muito maior do que se nós tivéssemos apenas 20. Consequentemente, para esse caso, é mais fácil a gente aplicar um critério de divisibilidade. Por exemplo, a gente sabe que para ser um número divisível por 5, basta terminar em 0 ou 5. E esse monstro, nesse caso, termina em 0. Consequentemente, sim, ele é divisível por 5. Não se preocupe, porque a gente vai explicar isso nos próximos quadros. Foi só um exemplo. Usando um critério que vamos aprender facilmente, responderemos essa questão quase imediatamente, conforme a gente já fez. Veremos então, nos próximos quadros, outros tipos de métodos. Continuando, pessoal, quais são as aplicações práticas? Simplificar frações, calcular o MMC e o MDC, que nós ainda não aprendemos, nós vamos aprender. Os resultados das questões nos vestibulares são quase sempre simplificados. Exatamente por isso é importante você aprender critérios de divisibilidade para facilmente simplificar alguns dos valores. Calcular raízes quadradas e cúbicas também dependem da aplicação de critérios de divisibilidade e vários outros casos. Polêmica, pessoal. Bom, vamos lá. Na versão anterior dessa aula, a gente aprendeu 3 métodos. Um método de verificação para 2, para 3 e para 5, que na verdade são as regras mais importantes. Eu acho, sinceramente, as regras para outros números desnecessárias, sendo bem sincero. Só que algumas pessoas reclamaram da ausência de outras regras para os outros números. Exatamente por isso, nessa aula, nós vamos ensinar regras de divisibilidade para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Só que eu enfatizo, as mais importantes são 2, 3 e 5. Talvez, razoavelmente importantes, também são as regras para 4 e para 6.
Mas com certeza absoluta eu acho dispensáveis regras que envolvam os números como 13 e 11, por exemplo. De qualquer forma, na descrição desse vídeo, a gente vai colocar para vocês alguns links interessantes com vários critérios de divisibilidade. E na dúvida, pessoal, se o número é ou não divisível por 11 ou 13, por exemplo, basta que você faça a divisão inteira e verificar se o resto obtido é zero. Se o resto obtido da divisão inteira for zero, isso significa que o número em questão realmente é múltiplo do número pelo qual você dividiu. Obviamente, é claro, desde que esse número seja inteiro. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo prático disso, mais para o final da aula. E vamos às famosas regrinhas. Vamos lá então. Divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? Então vamos lá. Se o número termina com algarismo par, ele é divisível por 2. E quais são os algarismos pares? 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui a gente já começa com uma pequena polêmica. Nerk, 0 é par? 0 não é neutro? Cuidado, gente. 0 é um número par. 0 é neutro com relação ao sinal, mas 0 não é neutro com relação à paridade. 0 é par. Vamos então a alguns exemplos. 307 não é divisível por 2. Por quê? Porque termina com 7. 7 não é 0, 2, 4, 6 nem 8. Não é um número par. Como o último algarismo não é um número par, a gente pode falar que esse número não é divisível por 2. Outro exemplo, esse monstrinho. Perceba que ele termina com 8. 8, o último algarismo desse número, é um número par. Consequentemente, ele é divisível por 2. Outra coisa, gente, falar que o número é divisível por 2 ou falar que o número é par é a mesma coisa. Todo número par é um número divisível por 2. E nota 3, sim, se nós tivermos um único algarismo e esse único algarismo for par, nós teremos um número que também é divisível por 2, incluindo o zero, tá? Vamos lá, gente. Divisibilidade por 3. Toma nota, esses conceitos são importantes. Se a soma dos algarismos é um número divisível por 3, então o nosso querido amigo número também é divisível por 3. Por exemplo, 171, famoso 171, é um número que é divisível por 3. Por quê? Porque se eu fizer 1 mais 7 mais 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 7 dá 9, e 9 é divisível por 3. Perceba que a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, que é o 9. Consequentemente, esse carinha, 171, cuidado com ele, é divisível por 3. Vamos agora, pessoal, pegar um contra-exemplo. 349 não é divisível por 3, mas Nerk termina com 9. 9 é divisível por 3. Cuidado, muita gente confunde as regras de divisibilidade por 3 com as regras de divisibilidade por 2. Não é pelo fato do número ter terminado com 9, que é divisível por 3, que esse cara também é divisível por 3. Qual que é a regra de divisibilidade? Somar os algarismos. Se a soma for divisível por 3, o cara também é divisível por 3. Então vamos lá. 349. Soma 3 mais 4 mais 9, você vai obter 16, que não é divisível por 3. Consequentemente, 349 não é divisível por 3. Cuidado! Em números grandes, é possível fazer uma nova soma dos algarismos e verificar se, na nova soma, o resultado é um múltiplo de 3. Se for, pessoal, a divisibilidade novamente está garantida. Então vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos 574, 764. Minha senha do banco. Vamos então fazer a soma dos algarismos. 5 mais 7 mais 4 mais 7 mais 6 mais 4. Somando isso dá 33. Vamos supor que você ainda não tenha se convencido. Ué, mas será que 33 é divisível por 3? Simples, faça uma nova soma. 33 é 3 mais 3, que vai dar 6. E 6, como todo mundo sabe, é um número divisível por 3. Consequentemente, esse monstrinho também é divisível por 3. Continuando, gente, divisibilidade por 4. Se os dois últimos algarismos de um número forem divisíveis por 4, o número em questão também vai ser
divisível por 4. E um caso clássico muito citado é que qualquer número terminado em 00 também é um número divisível por 4. Por exemplo, 100. 100 é divisível por 4. Por quê? Porque termina em 00. Qualquer número terminado em 00 é um número divisível por 4. Então vamos lá, vamos aplicar a primeira regrinha. 6596. Vamos olhar os dois últimos algarismos. 96. Se você fizer 96 e dividir por 4, você vai verificar facilmente que 96 é divisível por 4. Consequentemente, todo esse número também é divisível por 4. E uma coisa importante, mas Nerk, eu vou ter que dividir 96 por 4? Note, é muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápido dividir 96 por 4 e fazer a verificação com os dois algarismos finais do que você pegar todo o 6596 dividir por 4. 279926 não é divisível por 4, porque se nós pegarmos 26, não é divisível por 4. Todo mundo sabe que na tabuada do 4 não existe 26. Consequentemente, todo esse monstrinho não é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Muito fácil, pessoal, nem pisca porque é rápido. Se o número terminar em 0 ou em 5, bem simples, ele vai ser divisível por 5. Então vamos lá. Olha o último algarismo, 6595. Qual que é o último algarismo? 5. Nem pensa. É divisível por 5. Por quê? Porque 5 é o último algarismo. Vamos lá. 279926. Qual que é o último algarismo desse sujeito? É o 6. Agora faça um incrível esforço mental. 6 não é nem 0 nem 5. Obviamente, esse sujeito não é divisível por 5. Tranquilo? Divisibilidade por 6. Se o número for simultaneamente, ao mesmo tempo, divisível por 2 e 3, ele é divisível por 6. Então vamos lá. Qual é o critério de divisibilidade por 2? Basta separar, basta ter o último número em 0, 2, 4, 6 ou 8. E quando que um número é divisível por 3? Simples, basta que a soma dos algarismos resulte em um número que também seja divisível por 3. Então vamos lá. Nós temos 882. Note que o último algarismo é 2, é um número par. Consequentemente, esse cara é divisível por 2. Agora vamos somar os algarismos. 8 mais 8, 16. Mais 2, 18. Note que 18 está na tabuada do 3. Consequentemente, esse número é divisível por 2 e por 3. Ou seja, ele é divisível por 6. Vamos a um contra-exemplo. 1, 2, 3. Não é divisível por 2. De cara, né, pessoal? Por que não é divisível por 2? Porque não termina em número par. Então, eu nem preciso fazer a continuação da verificação, porque já não é divisível por 2. Mesma coisa, tá, gente? Se eu de cara percebo que a soma não é 3, que é um critério de divisibilidade por 3, eu não preciso fazer a verificação por 2. E isso se eu quiser verificar se esse número é divisível por 6. Se um dos critérios já deu errado, obviamente, você não precisa verificar o segundo. Continuando, pessoal, divisibilidade por 7. Com calma, porque já começa a complicar. Então vamos lá. Para verificar a divisibilidade por 7, basta subtrair o dobro do valor do último algarismo do número original sem este último algarismo. Se obtivermos um múltiplo de 7, então o número em questão é divisível por 7. Eu sei que você não entendeu, não se preocupa, eu vou mostrar na prática. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o número 644 e eu quero verificar se esse cara é divisível por 7. Como que eu faço? A primeira coisa é verificar qual é o último algarismo. É o 4. 644, o último algarismo é esse verdinho, o 4. Primeiro passo, pessoal. Qual é o dobro do último algarismo? Qual que é o dobro de 4? É 8. Segundo passo. 644. Tira o último algarismo. Quanto deu? É só tirar o 4. Cuidado, não é para fazer uma conta de subtração. Você vai suprimir, eliminar o último algarismo. Então, 644. Tira, no sentido de elimina, o último algarismo. O que vai sobrar? 64. Qual que é a próxima operação?
Você obteve 8 dobrando o último algarismo e você obteve 64 suprimindo o último algarismo. Você vai fazer a subtração desse número, 64, menos o 8. Então vamos lá. 64 menos 8 deu 56. E a gente sabe, a gente está cansado de saber que 56 faz parte da tabuada do 7. Consequentemente, a gente pode falar que 644 é divisível por 7. Bem fácil, né, gente? Só é um pouco chato entender essa definição. Outro caso, pessoal, vamos lá. Em números muito grandes, podemos repetir o processo ensinado para verificar se o número realmente é divisível por 7. Então vamos lá. Por exemplo, o número 1162. Qual é o primeiro passo? Dobrar o último algarismo. Qual é o dobro de 2? É 4. Segundo passo, suprimir o último algarismo, eliminá-lo. 1162. Se você suprimir o último algarismo, você vai ficar com 116. Terceiro passo, fazer a subtração. 116 menos 4. Se você fizer isso, você vai obter 112. E NERC, mas como é que eu vou saber se 112 é ou não divisível por 7? Simples, repita os passos anteriores. 112, pessoal. Se você pegar o 112, qual é o dobro do último algarismo? É 4. E se você suprimir o último algarismo, vai dar 11. 11 menos 4 dá 7. E 7 é óbvio que é divisível por 7. Consequentemente, 1162 é divisível por 7. Olha que legal. Vamos lá, gente. Divisibilidade por 8. Muito fácil. Se os três últimos algarismos de um número forem divisíveis por 8, o número em questão é divisível também por 8. Então vamos lá. Antes, deixa eu explicar uma coisinha. Um caso notável é quando o número terminar em 000. Lembra que o 4, quando terminava em 00, nós podíamos garantir que o número em questão era divisível por 4? Por exemplo, 100 dividido por 4 dá um resultado inteiro. A mesma coisa acontece quando nós temos um número terminado em 000 para o 8. Qualquer número terminado em 000, por exemplo, o número 1000, ele também vai ser um número divisível por 8. Então vamos lá. Exemplo 156024. O que você vai fazer? Você vai olhar os três últimos algarismos, 024. 024 é facilmente reconhecido como um número que faz parte da tabuada do 8. 8 vezes 3, todo mundo sabe que dá 24. Consequentemente, como os três últimos números resultaram em um número que é divisível por 8, a gente pode falar que esse monstrinho também é divisível por 8. Outra regra, pessoal, vamos lá então. Observe o algarismo das centenas de um número. Detalhe, antes de eu explicar a regra, deixa eu explicar uma outra coisa importante. Eu detesto essa regra. Eu vou explicar por desencargo de consciência. Eu, por mim, ficaria com a primeira regra, que eu acho que está mais do que suficiente. Mas vamos lá. Muita gente adora regras, vamos explicar a segunda regra. É mais completa, mas eu acho desnecessária. Vamos lá então. Divisibilidade por 8, outra regra. Observe o algarismo das centenas de um número. Temos dois casos. Se for par, verifique apenas os dois últimos algarismos. E se for ímpar, verifique os dois últimos algarismos somados com 4. Nos dois casos acima, se o resultado encontrado for divisível por 8, então o número em questão também é divisível por 8. Vamos lá, vamos com calma. 1632. Pergunto para vocês, qual é o algarismo das centenas? É o 6, né, pessoal? 632. Para quem não sabe, e deveria saber, é o terceiro contando de trás para frente. Então, 1, 2, 3. Terceiro algarismo. De trás para frente, obviamente. Então, nós temos que 6 é o algarismo das centenas. Pergunto para vocês, o 6 é par ou é ímpar? O 6 é par. Qual é a regra para o par? Verifique apenas os dois últimos algarismos. Então, vamos verificar apenas os dois últimos algarismos. Quais são os dois últimos algarismos? 32. 32 é divisível por 8? Sim. Opa, então esse cara é divisível por 8. De novo, se for par o algarismo das centenas, você desconsidera esse algarismo e passa a considerar apenas os dois últimos. Se os dois últimos formarem um número que é divisível por 8, todo o número
também vai ser divisível por 8. Outro exemplo, pessoal, 1504. Qual é o algarismo das centenas? É o 5. 5 é par ou é ímpar? 5 é ímpar. Qual que é a regra para o ímpar? Verifique os dois últimos algarismos e some com 4. Então vamos lá. Quais são os dois últimos algarismos? 0, 4. Soma com 4. Deu 8. Opa! 8 é divisível por 8. Óbvio. Consequentemente, 1504 também vai ser divisível por 8. Para quem gosta de regrinhas, está aí um prato cheio. Continuando, pessoal, divisibilidade por 9. Muito parecido com a regra de divisibilidade por 3. Então vamos lá. Se a soma dos algarismos for divisível por 9, o número em questão também é divisível por 9. Olha como é parecido com o critério de divisibilidade por 3. Então vamos lá. Muito fácil, pessoal. 1, 3, 5. Se você somar 1 mais 3 mais 5, tudo isso vai dar 9. Por quê? 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Como 9, obviamente, é divisível por 9, 1, 3, 5 também é divisível por 9. Muito fácil. Divisibilidade por 10. Muito fácil. Basta que o último algarismo seja 0. Então vamos lá. 1, 2, 4, 5, 0. Perceba que o último algarismo é 0. Consequentemente, esse carinha também é divisível por 10. Divisibilidade por 11. Dá um pouquinho de trabalho, mas é fácil. Então vamos lá. Basta fazer a subtração entre a soma dos algarismos de ordem par e os de ordem ímpar. Se obtivermos um número divisível por 11, então o número em questão também é divisível por 11. É um pouco difícil entender pela definição, só que quando nós aplicarmos a regra, você vai entender facilmente. Então vamos lá. 1903. Quais são os algarismos de ordem par? O 9 e o 3. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Segundo e quarto são ordens pares. Primeiro e terceiro são ordens ímpares. Então vamos lá. Soma dos algarismos de ordem par. 9 mais 3 vai dar 12. Soma dos algarismos de ordem ímpar. 1 mais 0, que vai dar 1. Quanto dá 12 menos 1? Agora eu vou fazer esse cara, que é a soma dos algarismos de ordem par, menos esse cara, que representa a soma dos algarismos de ordem ímpar. 12 menos 1 vai dar 11. E perceba facilmente que 11, obviamente, é divisível por 11. Consequentemente, pessoal, muito fácil. 1903 é múltiplo de 11. Olha que legal, pessoal. O ano que eu nasci é o número que é múltiplo de 11. Muito 10 isso. Continuando, pessoal, dica geral. As regras para os demais números são complexas demais. Eu não vou ficar explicando aqui regra de divisibilidade por 13, por 17. Eu acho que é muito trabalho para pouco resultado. Minha opinião sincera. Exatamente por isso, eu vou explicar para vocês um outro método, que na verdade eu tinha explicado no começo da aula. Eu vou explicá-lo de novo. Então vamos lá. Vamos verificar se 7786 é divisível por 17. Como é que eu faço isso? Simples, eu vou dividir 7786 por 17. Dica, tá, gente? Se você tem dificuldade em divisão, revise as aulas de divisão. O que eu vou fazer agora é uma divisão inteira. Se na divisão inteira o resto da divisão for 0, isso significa que 7786 é divisível por 17. Então vamos lá. 4 vezes 17 vai dar 68. 77 menos 68 vai dar 9. O que eu fiz? Deixa eu voltar. Tem dois algarismos, pego 2. Qual que é o número que multiplicado por 17 dá ou chega perto do 77? Simples, é o 4. Porque 4 vezes 17 dá 68. Se você quiser, você pode fazer sempre um rascunho, conforme nós já aprendemos na divisão. Então vamos lá. 4 vezes 17 vai dar 68. 77 menos o 68 que foi, vai dar 9. Baixa o 8. E se baixou, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 17 dá ou chega perto de 98? É fácil, é o 5. 5 vezes 17 vai dar 85. 98 menos o 85 que foi, vai dar 13. Baixa o 6. Se baixou, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 17
dá ou chega perto de 136. Muito fácil, cara, é o 8. 8 vezes 17 vai dar 136. 136 menos o 136 que foi, vai dar 0. Opa, deu 0 na divisão inteira. Consequentemente, a gente pode falar que 7786 é divisível sim por 17. Uma pergunta que fazem sempre, né, Ark? E se não tivesse dado 0, eu poderia ter continuado a divisão até dar 0? Poderia. Poder continuar a divisão você pode. Só que se já tem vírgula, perceba que não é um resultado inteiro. Se o quociente não é inteiro, obviamente, a divisão não é inteira. E se a divisão não é inteira, não faz sentido você falar em critério de divisibilidade. Beleza, pessoal? Ufa, valeu então.